Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Conheça neste vídeo 10 incríveis equipamentos militares projetados ou produzidos no Brasil, mas que não tiveram apoio das Forças Armadas Brasileiras, os preterindo por equipamentos estrangeiros. Saiba tudo agora! Para questões de defesa nacional, é salutar que as Forças Armadas de um país apoiem projetos de desenvolvimento de equipamentos nacionais, mesmo que em alguns casos eles não tenham o mesmo desempenho de congêneres estrangeiros, pois isso é algo que pode ser aperfeiçoado com o tempo em novas versões e atualizações, mas produzir no próprio país um equipamento militar, sem depender de tecnologias estrangeiras, é algo muito importante para a defesa nacional, que não vai ficar dependente de importações em caso de guerra. Tendo em vista o histórico das Forças Armadas Brasileiras de, em muitos casos, adquirirem equipamentos militares estrangeiros, preterindo projetos ou equipamentos nacionais, aliado ao curioso fato de uma imoral tradição em nosso país de que oficiais de alta patente da reserva das Forças Armadas se tornem representantes de produtoras de material bélico estrangeiras, então eu resolvi fazer esse vídeo, relembrando 10 incríveis equipamentos nacionais que não foram apoiados ou adquiridos pelas Forças Armadas do Brasil. Top 11 bônus: metralhadora Uirapuru. No final da década de 70, a empresa brasileira Mecânica Indústria e Comércio Limitada do Rio de Janeiro, que tinha ganhado notoriedade dentro do Exército Brasileiro devido à produção da excelente submetralhadora Uru, que foi um sucesso de vendas até para forças policiais, ganhou o direito de produzir outro projeto do Instituto Militar de Engenharia, desta vez uma metralhadora automática 762, que foi batizada de Uirapuru, uma referência ao famoso pássaro da Amazônia, que diz a lenda de que quando ele canta, todas as demais aves se calam. O protótipo da nova metralhadora brasileira foi testada no campo de provas da Marambaia, no Rio de Janeiro, e com resultados excepcionais, mas por causas obscuras, ao invés de investir no projeto nacional, o Exército Brasileiro preferiu comprar a famosa metralhadora belga FN MAG, que passaria a ser a metralhadora automática padrão da infantaria brasileira até os dias atuais. Até onde pudemos pesquisar, felizmente a empresa mecânica continua de portas abertas, produzindo armas de fogo de pequeno porte e munições. Top 10 blindado Guará. Quando o Exército Brasileiro lançou uma licitação para a aquisição de veículos blindados 4x4, a opção nacional mais robusta era o blindado Guará 4WS, projetado pela empresa brasileira Avibras, de Jacareí, São Paulo. O Guará, na época já em fase de protótipo e pronto para a produção seriada, foi batizado em homenagem ao famoso lobo guará da fauna brasileira. É um blindado 4x4 de reconhecimento armado, com elevados níveis de blindagem, pode transportar até 5 soldados devidamente armados e equipados. Mas infelizmente, ao invés de apoiar a indústria nacional que está atualmente próxima da falência, o Exército Brasileiro deu vitória à empresa italiana Iveco Defense Vehicles, que apresentou seu blindado Iveco LMV, com produção no Brasil de centenas de unidades. O LMV, batizado pelo Exército Brasileiro de Guaicurus, tinha apresentado algumas características operacionais superiores ao Guará da Avibras, mas nada que fosse de outro mundo, sendo o apoio a um produto nacional ainda mais salutar para a defesa nacional. Top 9 munição vagante SIOP e drone kamikaze Anchar. As munições vagantes, mais conhecidas como drones kamikaze, são um vetor altamente operacional nos conflitos modernos. E a SIOP é um projeto de drone kamikaze da empresa nacional Stella, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, projetada para ser disparada a partir de outros drones de ataque da Stella ou por demais aeronaves. A SIOP tem 200 km de alcance, com uma assinatura acústica praticamente nula, uma assinatura de radar mínima e uma assinatura térmica também próxima a zero. Desta forma, torna-se muito difícil de ser detectada. Ela pode levar uma cabeça de guerra de 4 kg. Já o Anchar é um projeto de drone kamikaze da empresa brasileira MacG, de São José dos Campos, São Paulo.
O Anchar tem um alcance de até 100 km e pode levar uma cabeça de guerra de 20 kg, o suficiente para destruir um carro de combate se o atingir na torre. Mas, infelizmente, até o momento não se sabe de qualquer interesse das Forças Armadas brasileiras pelo CIOP ou pelo Anchar. Pelo contrário, o Exército Brasileiro, através do seu escritório em Washington, fez um pedido para a cotação de empresas internacionais para a aquisição de drones kamikaze. E nos bastidores, alguns modelos israelenses são os preferidos. Não me pergunte por que o EB tem um escritório em Washington para cotar armas estrangeiras. Top 8. Lançador de foguetes autopropulsado Armadillo. O lançador de foguetes de saturação diária Armadillo da empresa brasileira MacD é um destes armamentos que podem quebrar paradigmas, pois ao contrário de seus principais congêneres, ele é mais simples, mais compacto, mais rápido e demanda menos apoio logístico. Ele pode ser operado por apenas um homem, mais o motorista da viatura, com 3 módulos em sua plataforma de lançamento, pronta para o disparo, cada um contendo 16 foguetes de 70 mm, totalizando 48 unidades por salva de tiro, com mais outros 3 módulos prontos para recarga, que pode ser feita de forma totalmente automática, sem expor seus ocupantes, diminuindo sua equipe de operação e colocando-se rapidamente em condições de disparar uma nova salva. O Armadillo já está em fase de protótipo e pronto para a produção seriada, e felizmente já gerou interesse do Exército Brasileiro, que de acordo com algumas fontes, já negocia uma bateria com a fabricante, porém, nenhum contrato foi assinado até o momento. Top 7. Drones Atobá e Falcão. O drone Atobá é um drone de grande porte produzido pela empresa brasileira Stella Tecnologia. Ele é o maior drone já desenvolvido na América Latina, já estando na fase de protótipo e pronto para produção seriada, podendo transportar até 150 kg de carga paga, como sensores e câmeras de alta definição e alcance, uma capacidade de carga que o faz apto para transportar até mesmo mísseis. Seu alcance guiado, através de data link que o Brasil possui, seria de 250 km. Mas, infelizmente, não se tem notícia do interesse das Forças Armadas brasileiras neste drone. Pelo contrário, a Força Aérea Brasileira fez a aquisição de um drone israelense da mesma categoria de peso e tamanho que o Atobá, o drone Hermes 450. Não custa lembrar que no passado, a empresa Avibras também produziu um drone desta mesma categoria, o Falcão, que também não gerou interesse nas Forças Armadas brasileiras e por isso o projeto foi descontinuado pela Avibras. Top 6. Veículo blindado de transporte de tropas Charrua. O CETEX desenvolveu um projeto de veículo blindado de transporte de tropas na década de 80 e confiou à empresa brasileira Motopeças S.A. de Sorocaba, São Paulo, a industrialização do projeto. A Motopeças tinha muita experiência na modernização dos blindados do EB. O veículo foi batizado de Charrua, uma homenagem aos indomáveis indígenas que habitavam os pampas gaúchos. O Charrua, em sua configuração original, poderia transportar, além da tripulação de um motorista e um atirador, a um grupo de combate de até 9 soldados. Em uma configuração especial, poderia transportar até 22 soldados. Ele pesava 18 toneladas, era anfíbio e passou em todos os testes operacionais exigidos para a época, com o EB tendo homologado a viatura em 1990. E, inclusive, a Motopeças desenvolveu uma versão antiaérea armada com um canhão Bofors de 40 mm. Mas o projeto morreu após o Exército Brasileiro ter optado por comprar blindados M113 usados dos Estados Unidos da época do Vietnã, que são os blindados que o EB usa até os dias atuais em suas tropas blindadas. A boa notícia é que a empresa Motopeças está de portas abertas até hoje, e com o investimento necessário do Exército, certamente poderia produzir uma versão Charrua 2.0, como fez no passado, e nossa força terrestre não precisaria estar em busca de um blindado de transporte de tropas no exterior ou ficar adquirindo sucata norte-americana. Top 5. Caça-tanques EE-18 Sucuri. O EE-18 Sucuri era um caça-tanques puro sangue, que por suas características de desempenho, certamente era o melhor caça-tanques produzido no mundo na década de 80. Ele havia sido desenvolvido pela empresa brasileira Engesa, de São Paulo, a maior fabricante mundial de blindados sobre rodas das décadas de 70 e 80, mas infelizmente, devido à falta de apoio governamental para a aquisição de seus projetos, a empresa faliu.
O EE-18 Sucuri estava equipado com um canhão totalmente giroestabilizado L7 de 105 mm, que podia disparar munição padrão OTAN e penetrar 150 mm de blindagem a 5 km de alcance. O exército brasileiro não se interessou pelo modelo e, como a empresa faliu, atualmente o exército brasileiro precisou comprar da Itália o caça-tanque Centauro II, enquanto nosso país já produzia este mesmo tipo de armamento na década de 80. Top 4. Carro de combate médio MB3 Tamoio. O MB3 Tamoio foi um carro de combate brasileiro desenvolvido pela empresa Bernardini de São Paulo, em parceria com o Centro Tecnológico do Exército durante o final dos anos 70. Era um carro de combate médio, armado com um canhão de 105 mm, que visava dotar o Exército Brasileiro com um carro de combate que pudesse se contrapor ao TAM, o tanque argentino médio. O nome era uma homenagem à Confederação dos Tamoios, uma aliança de várias nações indígenas de língua tupi e que se propôs a expulsar os portugueses da região da atual cidade do Rio de Janeiro. A Bernardini pretendia fabricar 10 veículos Tamoio pré-série em um lote inicial de 50 para o exército no final da década de 70 e atingir o ritmo de produção de 100 ao ano, com um resultado final de 500 unidades para o EB. 71 engenheiros e 7,5 milhões de dólares foram usados até o término do primeiro protótipo. Os testes do CETEX foram intensos e o carro de combate Tamoio chegou a gerar grande interesse do exército do Equador. Porém, a falta de interesse político e por razões obscuras do próprio exército brasileiro fizeram o projeto ser cancelado, com o exército brasileiro tendo comprado posteriormente carros de combate M60 usados dos Estados Unidos, da época do Vietnã. E como o próprio exército brasileiro não comprou o Tamoio, o exército do Equador também desistiu. A Bernardini infelizmente faliu em 2001 e atualmente, por não termos mais fabricantes de carro de combate em nosso país, o exército está em busca no exterior por um novo modelo de carro de combate. Top 3. Míssil anti-radar MAR-1. O MAR-1 foi um míssil anti-radiação desenvolvido pela extinta empresa brasileira Mectron, a pedido da FAB. O míssil seria capaz de destruir radares que estivessem além do alcance visual do piloto, tanto aqueles usados para defesa aérea ou os que guiam as temidas baterias de artilharia antiaérea. Devido a embargos dos Estados Unidos, que negaram acesso a tecnologias para a Mectron, alegando que a tecnologia anti-radar não poderia ser repassada ao Brasil, então a Mectron precisou desenvolver o míssil com altíssimo grau de nacionalização. Os ensaios efetivos com os mísseis MAR-1 ocorreram com aeronaves AMX da FAB a partir de 2008. A precisão foi algo que surpreendeu a equipe da Mectron, pois em várias situações o míssil impactou contra a antena do radar e em outras explodiu quando estava a 5 metros de distância, dentro do previsto. E em alguns testes o MAR-1 fez a aquisição do alvo de forma autônoma após ser disparado pelo AMX. O MAR-1 despertou interesse internacional ainda na sua fase de desenvolvimento, especialmente com o Paquistão, país com o qual chegou a fechar negócio vendendo um lote do MAR-1. Testes de integração de protótipos do míssil foram feitos nos Dassault Mirage 5, com o objetivo de expandir essa capacidade para o JF-17 do Paquistão. Entretanto, com a venda da Mectron para a Odebrecht e depois a própria crise enfrentada pela empresa, fez com que a FAB desistisse do programa. A exportação para o Paquistão não foi concretizada, mas a informação de que o país pudesse dispor deste armamento fez com que a Índia, com a qual mantém litígio, afastasse os seus radares da fronteira com seu vizinho. Atualmente, a FAB não tem nenhum míssil anti-radiação em seu arsenal. Top 2. Caça leve multimissão MFT-LF. Um incrível jato de combate que a Embraer ainda não fabricou, o projeto MFT-LF, sigla em inglês para Caça Leve Tático Multifuncional, capaz de voar a mais de 1.600 km por hora. O conceito foi apresentado pela Embraer no fim da década de 80, como uma opção para substituir já naquela época aos caças F-5 Tiger II que a FAB comprou usados dos Estados Unidos e que os utiliza até hoje. Se saísse do papel, tornaria o Brasil em uma das poucas nações do mundo capazes de projetar e construir aviões de caça supersônicos multifunção. Na época, a FAB não se interessou em financiar o projeto e a Embraer não tinha recursos próprios para fazê-lo de forma independente, pois já estava envolvida com o projeto AMX.
Felizmente, a Embraer ainda está de portas abertas e o sucesso na parceria entre a FAB, que investiu, e a Embraer, que desenvolveu e produziu o cargueiro KC-390, nos mostra que se a FAB ou o governo investir, a Embraer tem sim condições de desenvolver um avião de caça nacional, ainda mais agora, com diversas tecnologias tendo sido repassadas por ocasião da compra do F-39 Gripen EF. Top 1. Carro de combate pesado EET-1 Osório. Esse eu coloquei no top 1 porque é o caso mais clássico e possivelmente o mais conhecido. Para concorrer na disputa do exército da Arábia Saudita pelo seu próximo carro de combate, a empresa brasileira Engesa apostou todas as suas fichas no desenvolvimento do carro de combate pesado EET-1 Osório, armado com um poderosíssimo canhão de 120 mm. Na disputa operacional nos desertos sauditas, o Osório teve o melhor desempenho entre todos os seus concorrentes europeus e norte-americanos, mas por uma chantagem geopolítica do governo norte-americano contra os sauditas, vinculando seu apoio contra o Iraque somente em caso de aquisição do seu carro de combate M1 Abrams. Então, o Osório foi preterido, mesmo tendo sido o melhor avaliado nos testes operacionais. Como o próprio exército brasileiro também não se interessou por adquiri-lo, mesmo com a Engesa tendo provado claramente nesses testes na Arábia Saudita que o EET-1 Osório era o melhor carro de combate ocidental da década de 80, então a empresa não conseguiu se recuperar do investimento que fez no seu desenvolvimento e acabou falindo. Posteriormente, o exército brasileiro precisou comprar carros de combate alemães usados, Leopard 1, que os países europeus já tinham retirado de operação e consideravam sucata. É isso aí, combatentes! E você, se lembra de mais algum equipamento nacional que não foi adquirido pelas Forças Armadas do Brasil? Comenta aqui embaixo. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!